Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Avançamos para a letra B. A B de bola. O esférico que nós reverenciamos há muitos anos. Rui, é um gosto ter-te aqui mais uma vez, bem equipado, com a camisola de um B. De um também. B teve que ser. Brolin, Hoje Thomas Brolin. Verdade. Número 11 nas Uma costas. camisola muito bonita. E vamos seguir esta lógica que tu lançaste no início do ano. Fizemos em janeiro a letra A e agora avançamos para a letra B. Depois de duas entrevistas marcantes também. Sim, verdade. Com o Paulinho Cascavel e o Ed Milson. Hoje um programa mais leve, mais light. Acho que fica bem. Mas com muitos nomes pesados. Sim, é verdade. Sim, senhora. Sim, senhora. Foi... Este desafio é muito bom. Gosto muito do desafio porque viajamos bastante e às vezes ficamos zangados, ou pelo menos, às vezes eu fico zangado comigo, de repente é a letra B, mas estou a pensar no C, tipo, e se lá ver Costa Curta? E eu, calma, é o B, deixa cá ver, o B, e não consigo, e então às vezes não consigo encontrar nomes, e às vezes fico desiludido comigo mesmo quando encontro um nome tão básico, e é só a sexta opção, e eu, mas como assim? Devia ser a primeira, mas não foi. Curiosamente aqui eu comecei a equipa pela baliza, porque mal pensei no B, pensei no Buffon. Logo. Porque é um guarda-redes que eu acompanho... Buffon, porque é meu contemporâneo, digamos, do jornalismo, digo. Portanto, ele é lançado no final dos anos 90. Lembro-me perfeitamente da estreia dele oficial pelo Parma, mas muito bem mesmo, com o Milan. Parma 0, Milan 0. Lembro-me muito bem, lembro-me de ver o resumo, lembro-me de... Era aquele programa 90º minuto da Rai Due, que dava no Canal 2 às 5 da tarde, às 5h10. Era assim, meia hora só de... Era um pivô e depois despachava serviço para, olha, em Lecce, como é que foi o jogo? E ele dizia o jogo e um resuminho de 1 minuto e meio, 2 minutos. Coisa muito, muito, muito breve, mas muito bem feita e cheia de dinâmica. E eu e o meu pai... Muitos golos. E o meu pai víamos aquilo com a missa, não é? Muito antes do domingo desportivo, que aquilo era à tarde. Pois. E lembro-me perfeitamente do Parma com guarda-redes novo, de 17 anos. E eu pensei, pronto, então o Milan deu cabo disto. Não, 0-0. Não sei se ele foi... Fez algumas defesas, claro que sim, não é? Porque o Milan era uma equipa superior às outras todas. Dominou, mesmo em Parma dominou. Só que o Buffon logo aí foi uma parede. E depois tornou-se óbvio, não é? A seleção italiana, e a partir daí foi uma carreira, quer dizer, falar de guarda-redes italianos é impossível falar do Buffon. Há tantos e muitos que nem sequer foram titularíssimos na seleção italiana. O Peruzzi, eu adorava o Peruzzi, parecia um saco de batatas na baliza, mas que era completamente largo, era muito bom guarda-redes, muito bom. Na minha cabeça se era realmente, não sei, Toldo. Que o Toldo fez exibições que eu fiquei doido. Começa logo pela dupla Zenga-Tacconi. É? Exato. Zenga-Tacconi, durante muitos anos, sim, para mim, os guardas claro. era o Zenga titular e Tacconi suplente. Sim. Depois passa muito para a era... Marcagiani, Peruzzi, Paiuca, que Pagliuca, era fortíssimo. o Rossi nunca lá foi. O Paiuca defendeu. Bucci, do Parma também. Luca Bucci. O Paiuca defendeu penaltis, defendeu pelo menos um penalti, se não estou em erro, defendeu pelo menos um penalti em 18 campeonatos seguidos, em 18 edições seguidas da Liga Italiana. Ok. Acho que é assim, 18. Paiuca. Mas porquê é isso? E o Paiuca, que é um tipo, Buffon é aqui, não é? O Paiuca se calhar está aqui, mas não, devia estar aqui. Lembro do Paiuca ser expulso no Mundial de 94, não foi? Sim. É quando joga depois acho que é o Marcagiani. Marcagiani joga, né? Mas o Paiuca volta para a final, porque ele joga à final, né? Tem aquele lance que a bola vai defende, a bola vai ao poste, ele beija ao poste, né? Ou beija a bola, na final com o Brasil. É antes da era Toldo-Buffon, sim. Depois também é uma era também importante, não é? O Toldo no Europeu 2000, naquela meia final com a Holanda. O Toldo não tinha nada a ver com o Peruzzi, era elegância, não é? Sim. O amigo Toldo. E um bom gosto para casas. Mas Buffon, e o teu? Bem, a minha equipa desta vez... Rui, até me esqueci aqui de uma coisa importante. Bora.
Verdade. Anuncia. Pois, tu anunciaste a Suécia e eu não te anunciei como jesuíta. Anuncias tu, Camisola azul e é o Tirsense. Futebol Clube Tirsense, que hoje não veste negro. Hoje não. Para Mas nós muito o bonita. Tirsense é a camisola negra. Sim. Mas esta Verdade. camisola que nos foi gentilmente enviada pelo nosso amigo Miquel Vinhas, Miquel Vinhas. que nós sim, não sim. conhecemos. Portanto, é um nosso seguidor, vá, Só por escrita, não é? só por escrita. Verdade. Escreve muito bem. Escreveu-nos uma carta muito bonita. Muito bonita mesmo. Portanto, um grande abraço para o Miquel. Miquel, estamos aqui à sua espera quando nos É quiser verdade, visitar. um dia, claro. Teremos todo o gosto. Santo Tirso, adepto do Tirsense. Acredito que irá a Elvas, não é? No dia 26 de fevereiro, é isso, Rui, Sim, não é? sim, acho que O é. Elvas Tirsense. É. Vai ser um grande jogo da Taça de Portugal. O Tirsense, que este ano é treinado pelo Luís Norton Matos. Verdade. Está a lutar para Sim. não descer, curiosamente, Sim. no Campeonato de Portugal, É. na Série Sim, B, sim, se não sim. me engano. E está a fazer uma taça caminhada muito espetacular engraçada. na Taça de Portugal. Tá. E é um clube que também nos dá grandes memórias, não é? Sim, tem muito a ver com a primeira divisão portuguesa, né, do nosso tempo. Portanto, é contemporâneo como o Buffon. Estádio Abel Alves Figueiredo, sempre bem composto, quentinho, o inferninho pequenino, Isso nunca lá fui, com mas jogadores icónicos. pela Nunca lá televisão entraste? tenho boas. Não, nunca lá entrei. Mas tenho boas memórias televisivas. Fui Sim. lá ver uma vez um Tirsense de Leixões, Ok. jogo para a segunda liga, já, portanto, divisão de honra. Quentinho, Pois, claro. quentinho o Obrigado. ambiente. E muita gente, pá, o estádio tinha uma bancada muito grande, outras assim mais estilo British, e mesmo no centro de Santo Tirso, portanto, um clube muito engraçado. Sim. Miquel, muito obrigado pela oferta, Obrigado. pelo presente. Muito obrigado. E aqui mesmo. está, com todo o gosto. Hoje, obrigada por mim, porque o Rui vestiu a do Brolin, mas esta é tua, Rui. Depois das. Vamos para a minha baliza. Bora. E hoje, Baliza B. desta vez, fiz um exercício um bocadinho diferente, que quis alternar nomes engraçados, curiosos, Bora. populares, com alguns monstros sagrados. Então bora. E na baliza, tu tens o Buffon e eu tenho um nome que me faz sorrir sempre que me lembro dele, que é o Best. Está bem. O claro. Best, um dos grandes amigos do Domingos Paciência, que se destacou nas camadas jovens do Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube de Guimarães. Certo. Foi contratado pelo Porto, fez lá o final da formação, chegou a fazer parte do plantel principal, naqueles anos 80, e depois acaba por fazer a carreira na Primeira Liga entre Salgueiros e Lessa. Tenho ideia de um Baixinho, Salgueiros. bigode, Bigode ágil. desde miúdo. este enredo. Desde miúdo. Cá nasceu assim. Portanto, o Best é o meu guarda-redes muito por... lembrava-me bem dele, mas depois de ler o livro de Domingos, Uhum. brilhantemente escrito por ti, salta-me à vista o nome do Best, que andava muitas vezes com o Domingos e com o Cabral, não é? É verdade. Cabral Tirsense. Olha, vês? É o C. Tirsense. Para o mês, a Exato. letra C, não te esqueças do Cabral. Portanto, o Best é o meu guarda-redes, um gigante Buffon, Best do outro lado, Está bem, então. Mas a dar aqui um toque curioso, castiço. se a defesa for boa, o S não vai ser posto à prova. A defesa é boa. Os centrais são bons. Promete. Os centrais são bons. E o lateral esquerdo também é muito bom. É? Olha, o meu lateral esquerdo é improvisado porque gostei do nome Uhum. e pensei, não, olha, hoje, e porque isto é uma brincadeira saudável, que se lixe, vou mas é pôr este lateral esquerdo. Mas primeiro vou à direita, Benarrivo, também do Parma, também de Itália. Era um lateral que me deixa muitas saudades. Estou a falar de um Parma europeu, que até ganhava. E era uma equipa muito, muito boa. O Benarrivo fazia parte dessa equipa. Depois também fez parte da seleção italiana, Mundial 94. Jogou várias vezes no Mundial. Jogou, sim. Benarrivo, os centrais Baresi e Boli. E quando eu falava há pouco que foi só a minha sexta opção, que não foi a oitava, foi o Baresi. Eu tinha um lugar vago A sério? nos centrais, porque eu pensei no Boli primeiro. Boli, porque é um trauma, né? Porque o Boli, quando marcou aquele gol ao Milan, em 93, fiquei... Curiosamente, o Baresi era o central do outro lado. Portanto, Boli e Baresi estiveram nessa final europeia, que é o último jogo oficial do Van Basten, em 93, em Munique. E Boli, Baresi. E o lateral esquerdo, Baltemar Brito, duplo B. Duplo B. Muito bom, Pronto. muito bom. Estava a falar Baltemar em Brito. jogadores sui generis. Aqui Mas está. é giro fazer Baltemar esta mistura, não é? Explosiva de nomes sagrados com alguns Esta menos que é o sagrados, Baresi mas consagrados com a também. lei do fora de jogo e o Baltemar Brito.
Sobe. Subem. A limpeza de Baresi e a agressividade de Valdemar Brito. O meu pai diz que o Valdemar Brito no Varzinho, com o Washington, que Pois, aquilo era... Pois, era fogo. Sim, sim. Imagino. Não vi, mas imagino. Passar lá na Póvoa não era Dá fácil. para ver. Portanto, Ruizinho, na tua baliza, Buffon e os 4 defesas, Benarrivo, Boli. Boli, Baresi Baresi e e Baltemar Baltemar Brito. Muito bem. E tu? Olha, eu à frente do Best coloquei no lado esquerdo o melhor lateral esquerdo que vi na vida, branco, Olha, vê. que vi à minha frente. Não me Portanto, ocorreu. nunca vi o Branco. Roberto Carlos a jogar, à minha frente. Sim, portanto, percebo-te, ok. branco, Boa. Branco. lado esquerdo. Muito bem. No centro da defesa, Beckenbauer. Certíssimo. E ao lado dele, Bené. Foi o do recordado Vitória. pelo Paulinho Cascavel, Certo. Sim, sim. também na Boa. nossa última entrevista. Sim. E era um central que deixou também muito boa imagem em Guimarães. Eu gostava muito do Bené. Aliás, gostava muito do Bené, René e Nené. É fonético, não é? É bonito. fonético. Yeah, Os três brasileiros que coincidiram no plantel do Vitória. E do lado direito, portanto, baixaram o nível novamente. Butorovic. O croata. Só soube há poucos dias que ele era croata. É croata. Chegou a jogar na seleção algumas vezes. Pô, eu sei, mas não. Eu Mas fiz no um Porto? trabalho sobre o Porto. Foi Porto Olympiacos? Porto O Olympiacos. último jogo europeu em casa. 2-2. Falaste sobre esse jogo, não? Não sei. Que é quando o Kralj faz Não, acho as que. dele. Porque já houve 3, não foi? Este foi o quarto, não é? Ok. Na Liga dos Campeões Liga até. dos Campeões. Houve ali anos seguidos. Acho que foram 3 anos seguidos Houve que aí jogaram. um período que o Porto jogava muitas vezes com o Sempre com o Olympiacos. Olympiacos. E o primeiro, acho que é 2-1, 2 golos do Jardel e Butorovic é o lateral. Ok. E eu, para pôr a bandeirinha dele no Twitter, eu não sabia qual é que era o país dele, então fui ver. Foste ver? Croata. Croata. Não sabia. Darko Butorovic. Yeah. Ele veio, o que é que ele fez? Ele no Porto fez muito pouco. Qual é o mérito dele? É contratado. Inocentemente, qual é o mérito da contratação? O que é que ele fez? Ele Era internacional? Era contratado para ser internacional croata depois do Porto ter perdido o João Pinto, não é? Portanto, há ali uma ok, tentativa ok, de ok. colmatar É? aquela baixa que o João Pinto deixa na equipa. Depois foi quem? Foi o Sérgio Secretário, Conceição. julgo o eu. secretário. E o Sérgio Conceição O também. Sérgio Conceição fazia mais, porque com o António Oliveira o Porto chegou a jogar umas vezes com 3 centrais. Sim. E o Sérgio fazia um bocado Ok. o corredor. Tá bem. E depois aparece o Butorovic como internacional croata, tal como o Kralj, Sim. o guarda-redes. Verdade. Pá, mas nenhum nem outro funcionaram Pois. minimamente no Porto. Sim, o cara ali tem essa ideia. O Kralj foi trágico, não é? Kralj ou Kralj. Foi trágico. Mas defendeu aquele penalti, não foi? No último minuto da Supertaça em Braga, não foi? Talvez. Isso. Ele começa como titular contra o Braga, não me recordo Eu acho que, pormenor do penalti. que é o momento de glória dele, é esse. É o acho. Não sei se o jogo iria a prolongamento ou se ficaria, ou era a vitória do Braga, mas vitória do Porto na Supertaça por golos fora. Ele cometia- Mas é no último minuto que ele defende um penalti. Não me recordo disso. Mas tu dizes é porque é. Tens muito melhor memória Não, do que eu. mas pode ser outro guarda-redes. Mas eu tenho a ideia que é no meio de tanta coisa má, o Crowley O conseguiu Kralj isso. conseguiu isso. O Butorovic, não sei o que é o Eu mérito entrevistei dele. há uns anos o Kralj e ele foi confrontado, obviamente. Perguntei-lhe gentilmente Óbvio. que não confirmou as expectativas. Aliás, Uhum. nesse jogo contra o Olympiacos, Eu também me lembro 2-1 disso. e ele há um cruzamento que ele falha completamente. E ele depois agarrou-se um bocadinho a um problema ocular Ok. que contraiu na pré-época no Porto, num choque com o Aloísio que o impediu de ver bem durante muitos meses. Ok. Aliás, era o título da entrevista, era esse. Não sabia. Para mim foi uma surpresa. Sim, Poderá ajudar a explicar claro. o falhanço total que foi o Kralj na Liga do Porto, até porque ele de facto é um erros recorrentes, não era normal. Sim, claro. O Butorovic, por seu lado, não deixou nenhuma imagem. Acho que era tão vulgar, tão banal, que ele depois é emprestado ao Farense, onde também não consegue impor-se. Ok, não sabia. Portanto, 2 croatas contratados para o Porto, como jogadores de seleção e que falham. Passam completamente ao lado. Mas já sei quem vai ser o teu guarda-redes no capa. Já percebi. Já percebi a tendência. E eu vou imitar-te e vou pôr o Catecismo. Calma, a gente já lá chega. Dos dois, qual foi o mais fraco em Portugal? Portanto, Best na baliza, Butorovic, Beckenbauer, Bené Bené e Branco. e Branco. Pô, espetacular. Avanças para o teu meio campo. Depois Avanço. o César Nora, que está connosco agora, Tá, sim, senhora. de E bem? Pedrecal, no final vai dizer qual é que é a equipa mais forte. Boa. O César vai É o apontando. juiz. Vamos a isso, vamos a Temos isso. combinado, diz ele. Teu meio campo, Ruizinho. Meio campo vou começar com o Baquero. Ei, adorava o Baquer. Foi a minha penúltima escolha, vê lá. Estava ali. A sério? Sim. Ei, adorava o Baquer. Foi hoje só.
Foi no comboio. Acordei e disse, Baquero. Baquero. Não estou a brincar, Era- acordei mesmo. Baquero. Era muito bom, Baquero. Muito engraçado ele. Eu gostava de vê-lo em campo porque tinha muita genica. E curiosamente depois vou ver que jogadores é que há assim agora, não é? Há muito poucos. Do género do Baquero, é verdade. Muito poucos. Porque ele era mesmo Baixinho, perninha arqueada, Basco, basco, foi para a Catalunha, fez um sucesso tremendo. José Maria Baquero. Era um... Eu adorava esse jogador. E marcou golos muito importantes, incluindo, se fores ver aí, no ano em que o Barcelona é campeão europeu, 91-92, naquela famosa final com a Sampdoria. Portanto, é a primeira vez que o Barcelona é campeão europeu com o Cruyff. Estou a abrir aqui É a primeira vez que o Barcelona é campeão europeu, ponto. O treinador é o Cruyff, ponto. O Baquero é o jogador que marca o gol decisivo na pré-eliminatória para entrar na fase de grupos. Vê lá se não é na Alemanha. Ora, Vê basta lá aqui Kaiserslautern. o meu login, que ainda Vê não tinha lá. feito. É Crowley, não é? O teu login. Está lá, admito. Não posso revelar a minha senha, mas não é claro. Ora, espera aí, Vê só um lá, bocadinho, 91, desculpa. 92, Barcelona. Pré-eliminatória. Que não era pré-eliminatória, mas devia ser para aí. Também não era playoff. José Maria Baquero, dizes qual é que é a época? 9-1, 9-2. 9-1, 9-2, Barcelona. É Epá, ele faz aqui uma época espetacular. Uma? Uma não, repara bem, ele vem da Real Sociedade para o Barça em 88 Sim. e depois marca de forma consecutiva 14 golos, 15 golos e 15 golos. Portanto, Então, com o Cruyff. shh, O que é que querias? futebol total. Portanto, estou aqui já na época de 91, 92. Vê lá aí, não é a fase de grupos da Liga dos Campeões, é antes. Eu acho que é com o Kaiserslautern da Alemanha. Confirma-se. Na Alemanha, não é? Vê lá quanto é que foi. Confirma-se. Kaiserslautern 3, Barcelona 1. E o gol é de Baquero? Baquero, Pronto. Baquero. Ele com esse gol qualifica o Barcelona. Em que minuto é que é? Aos 90. Pronto, é isso. O Barcelona só vai à fase de grupos com esse gol. Incrível. E o Baquero é determinante com esse. Para já é incrível o Kaiserslautern ganhar 3-1 ao Barcelona. Não é? Tinha perdido 2-0, não é? Em Exatamente. Barcelona? Pois, exatamente. Portanto, deu a volta. O avançado do Kaiserslautern era o Stefan Kuntz. E, Já falamos aqui, muito Boa, fixe. boa, Muito boa. bom, muito bom jogador. Só vou dizer rapidamente a equipa do Barça, porque de facto há aqui jogadores inesquecíveis. Zubizarreta, Uhum. Cristóbal, Ronald Koeman, Nando, Nando. Pep Guardiola, Eusébio, Uhum. Sacristano, Sim, sim. Baquero, Begirinstein, Michael Laudrup, Richard Witschka e Risto Stoichkov. Oh, ok. Não era fraco, Sim. Não era. não era uma equipa fraca. Mas falta aí o Amor, Não jogou neste jogo. falta o Ferrer, falta o Sérgio, portanto faltam Entrou os jogadores. o Ricardo Serna Ah, o Serna, sim, Entrou. sim. neste jogo, Ok. com o senhor Johan Cruyff. Portanto, Baquero. tiveram um minuto de sair. Portanto, não E iriam ser acabam por... acaba por ser decidido. Portanto, Baquero para mim é o meu primeiro médio. E o teu? Diferente. Bora? Teu amigo está recuperado de um problema de saúde. Bobó. Ai, Bobó. brutal. Bobó. Pois é, tens razão. Foi logo o Não primeiro. me lembrei, meu. Foi logo o primeiro, pá. Falha minha. meu. Letra B. Baquero, que Bobó. vergonha. Aliás, quando ele... Podemos revelar isto. Esteve quase para vir cá ao Destino de Saudade ser entrevistado. Andava entusiasmado, confesso, Uhum. porque é um jogador Também que faz eu. parte muito Sim, da... sim, sim. Portanto, andava com ele na cabeça e mal foi. Letra B, pá, Bobó. Yeah, Apareceu boa, naturalmente. boa. Sim, senhor. O último jogador a marcar É verdade. golo pelo Porto com José Maria Pedroto no Verdade. banco. Lançado por ele naquele dia, ainda por cima. Na Fiel, Lançado sempre na Fiel. No Fiel. Lançado Entra do banco, para- portanto entra saiu para do banco ponta para de marcar. lança. Yeah. Incrível, Na Fiel 0, Porto 1. incrível. Yeah. Jogador Boa, histórico. boa. Portanto, se tudo correr bem, teremos o Bobó por cá Bora. mais semana, menos semana. Acho muito bem. É, sim. Ele Garantidamente. Teve um pequeno percalço de saúde, mas Sim, está, sim. está a recuperar Sim, bem. está a recuperar. Portanto, é verdade. Baquero, Bobó. Quero ora bem, eu vou para a direita Beckham, né? Bend it like Beckham. Bend it like Beckham. Descobri ontem. O filme mesmo? Não, este fun fact. Fun fact. O filme eu vi-o, não sei se no cinema, duvido, não me lembro de estar numa sala de cinema, mas vi-o e escrevi sobre ele no Uhum. I, porque é o primeiro filme internacional que passa na Coreia do Norte. E ontem, a ver Incrível. uma série na RTP2 sobre a cultura
britânica, a cultura televisiva britânica. São 4 episódios, que começa nos anos 60 e acaba em 2010. E este último programa é de 2000 para 2010. E fala do sucesso e insucesso do cinema televisivo inglês. Ok. Ou seja, BBC, Muito bem. o Canal 4, Muito bem. a ITV, portanto, canais televisivos que tinham as suas próprias produtoras. E é bom não. Esse exercício esse programa foi fantástico, porque o penúltimo programa é de 1980 a 2000. E então a vida de Brian, dos Monty Python, foi cancelado pela BBC antes da primeira filmagem. Não Mas fazia ideia. o set estava todo preparado. Em África, se não me engano. Num país em África. Não me lembro agora qual foi. Pá, fabuloso. Qual era o país. Mas um produtor talvez mais conservador da BBC olhou para o guião. Não, nem pensar. A BBC não vai fazer isso. E um dos integrantes dos Monty Python, não sei se o Michael Palin, se o Terry Jones, Uhum. nessa semana foi a uma festa e estava lá o George Harrison, Dos Beatles? dos Beatles, ou o Ringo Starr. Desculpem, a minha falha de memória para Festa, tudo. aposto mais no Ringo. Ringo, pronto. Então pronto. Ringo, George era mais pronto. reservado. Uma festa e tal. E queixou-se, olha, o nosso filme foi cancelado. Ah, não. Eu financio-vos isso. E então Desconhecia por completo abriu isso. uma produtora, É incrível. de propósito, com o seu agente. Abriu uma produtora, meteram lá uns milhões e fizeram o filme. A vida de Brian. Opa, grande E mantiveram-se durante anos e anos e anos. Essa produtora manteve-se anos e anos e anos no Canal 4, história. E- que foi um canal que revolucionou a televisão inglesa com esses filmes fora da caixa, que a Inglaterra, e se calhar o mundo, não estava preparado para ver, mas que eles apostavam. Porque obviamente, seriam filmes que iriam perdurar na história. E a vida de Brian cá está. Quase 50 anos depois estamos aqui a falar eu e tu sobre isso, Porra, sobre um filme inglês. incrível. Nem sequer o Duarte em Companhia ou não é? Opa, desconhecia completamente essa história, mas é Sim, grande sim. história isso. É Sim. grande história. E pronto, e nesse programa retrata do século XXI, portanto de 2000 a 2010. E agora perdi o fio à meada porque 2000, 2010. E o que era? Estava a falar sobre o quê? Exatamente. Esse filme, o Bend It Like Beckham, é realizado por uma realizadora. Uhum. E essa realizadora dizia que de todos os filmes que eu fiz televisivos, esse filme foi para o cinema, que é um grande movimento, não é? Uhum. Porque o filme está feito para a televisão e de repente alguém, não, este filme tem Chega que às ser... salas de cinema. Aliás, o 4 Casamentos e um Funeral, Hugh Grant, Andy McDowell, Anne McDowell, foi estreado... de Richard Curtis, não é? Do realizador, julgo eu. Boa pergunta, sim. Talvez. Julgo que é. Foi primeiro lançado na América. E qual é que era Primeiro o na América, argumento? depois no Se Reino for em Unido. Inglaterra, vai ser criticado por todos, porque é isto, porque é aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, porque é gozar muito com... Porque no fundo aquilo são 5 betinhos, não é? Sim. Portanto, vai ser gozado porque são 5 betinhos que estão em casamentos e não sei o quê. Portanto, é melhor ser lançado na América, em que a mente é mais aberta, Uhum. e só depois é que vem para cá. Pá, foi um sucesso. Sim, aquilo é um grupo de amigos e de facto que vive 4 casamentos e um funeral. Sim, sim. Sendo que o funeral É de um. é de um deles. É de um deles. O filme era 2 milhões. Custou 2 milhões. E rendeu 285 milhões. Incrível. E o realizador dizia: convenceram-nos sem grande. Não houve muita força. Pronto, o argumento era este e nós, ok, está bem. Primeiro na América, depois em Inglaterra. E de facto, assim foi um sucesso gigante. Funcionou. E foi um sucesso para a indústria inglesa, porque a partir daí, Hugh Grant, Andy McDowell, Notting Hill, muitos, né? o Até Diário há um de que eu- Bridget Jones. Exatamente, até há um filme em que ele é primeiro-ministro inglês e apaixona-se É pela... o pela Love Actually, não é? Que é com a portuguesa O amor acontece, né? a Lúcia Muniz. Pronto. E então dizem que se não fosse Hugh Grant, de uma forma exagerada,
o cinema inglês tinha-se perdido no início do século Sim, ele XXI. nessa década era de facto um dos atores Exatamente. E então pronto, mais, essa mais realizadora requisitados. estava a congratular-se pelo filme televisivo ter ido para o cinema e de ter sido comprado por todos os países do mundo. E eu lembrava-me de ter feito uma notícia para o I sobre isso. A notícia foi na última página. Tenho esse recorte ainda. E ela disse, todos os países do mundo. Depois há uma pausa de 1 segundo, até na Coreia do Norte. E eu, é verdade, até na Coreia do Norte. E daí Incrível. Beckham. E desculpem lá este parênteses largo. Fez parênteses. O Beckham é uma personagem. Beckham. Uma personagem. O Beckham Aprecio-se ou não, mas é uma figura. eu acho que não haverá alguém que não goste dele. Eu estava, Podemos duvidar. estava a ele, referir mais. ele seria do... jogador para. É isso que eu ia dizer. Mas ou eu seja, achei. mais do lado futebolístico. Ou seja, ouço falar muita gente que vai à televisão comentar que não apreciava o Beckham enquanto jogador de elite, um jogador normal, que foi depois sobrevalorizado pela imagem, por ter sido namorado e companheiro até hoje Sim. de uma das Spice Girls, Aham. enfim. O documentário é muito interessante. Nunca vi. Eu, por acaso, vou-te confessar Já uma me coisa. falaram dele. Eu nunca fui muito fã de David Beckham, Não. como observador de futebol. Mas comecei a olhar para ele com mais respeito depois de o acompanhar no documentário. Ok. Sem qualquer ingenuidade minha, aquilo é trabalhado, naturalmente. Mas passou-me uma imagem dele que eu não tinha. Mais acessível, mais terra a terra, com um pensamento mais estruturado. Eu acho que aquela geração de 92. Isso eu gosto muito, pá. A relação Não, entre eles não, é há nenhum, incrível. não há nenhum que seja estrela. O Scholes, o Scholes, Gary Neville, Butts, não é? não é? But, nenhum deles é um wannabe. Sabes quem é que Eles fez parte são dessa só. geração? Entrevistei recentemente e só fiquei a saber depois da entrevista. O Kirovski, que jogou no Sporting. Lembras-te do americano? Claro, tu não me lembro. E ele vem jogar para a Europa, para o Manchester United, e Não sabia. Lindo. encaixa nesse plantel. Engraçado. Não sabia. No Class of 92. Sim. Pá, quando eu comecei a pesquisar, Pois. fazia Engraçado. parte desta equipa. Não sabia. E andou aqueles anos todos com eles. Lindo. Claro que eles depois fechavam um bocado aquele grupo, não é? O Butt, o Neville, o E havia Scholes, outro, o Lee Sharp, não é? o Sharp, portanto, todos eles. Sim, O Sharp que era eu gostava muito desse jogador. Depois Sim. desapareceu. Já Eram- estamos no Lee Sharp, meu amigo. Eram agarrados ao jogo, pá. O Sharp. Há um documentário dele que é arrepiante, Não em que ele sabia, fala de tudo. Não é? sabia. Ele apostava nos jogos dele. Sharpie. Ele apostava nos jogos dele. Tipo, vai acabar 3-0. E de repente está 3-0 aos 25 minutos. E ele em campo, Não pode acontecer mais nada. e ele em campo cheio de medo e a dizer, e a admitir. As bolas que me lançavam, eu às vezes não ia com aquele empenho. Ia, mas... E de repente aos 70 e tal, Olha, desconhecia. 4-0. Não, mas é arrepiante. É ele sozinho numa sala. A sala tem só um sofá e ele está a falar. Mas uma sala gigante, grande, vazia. Até uma sala assim dark. Gostava de ver isso. É muito bom. Muito bom. Infelizmente é muito bom. Mas é uma adição aos cavalos, sobretudo. Uhum. Ele saía do treino do Manchester e ia apostar. A cultura do jogo em Inglaterra ainda hoje muito forte. E tu quando vais a uma vila e tens imensas casas ao pé dos comboios, tu sais do comboio e vês e ouves o barulho e olhas, e para nós isso não é comum, não é? Estar uma casa para apostar cavalos ou na roleta, não temos esse costume, não é? Não Em temos, Portugal. não temos. E já apanhei algumas terriolas perto de Londres. Uhum. Epá, como se fosse, sei lá, como se fosse o Odivelas ou Loures, não é? Sim. Ao pé de Lisboa. E tropeçar nesses barulhos, olhar, pronto, e está aqui uma pizzaria, está aqui uma padaria, e no meio está uma casinha de nada, que é um corredor, mas que tem uma pessoa, tem um guichê, uma pessoa, e para apostar, e televisões, e máquinas. E tu percebes, bem, isto é céu aberto, é quem quiser O ser gastar humano dinheiro. é muito complexo e não é fácil falar sobre Não. pessoas que nós não conhecemos. Eu pensei como a raspadinha, as pessoas que jogam na Isso. raspadinha, Eu é arrepiante. não tenho mesmo jeito nenhum para apostar. Já brincamos com isso, que eu já fui a Las Vegas 2 vezes e gastei $5 para tirar umas fotos numa daquelas slot machines. Não tenho mesmo esse hábito, mas custa-me a perceber como é que um futebolista milionário, como o Lee Sharp na altura seria, tem ainda necessidade dessa adrenalina extra de apostar, não é? Ou seja, ele não precisa ganhar dinheiro. Porque é que ele aposta, não é? Se não é para ganhar dinheiro. Ou seja, percebo mais que um tipo que não tenha dinheiro arrisque qualquer coisa aí Pois, é. do que algum que tenha tanto que o faça
sabendo que à partida vai perder. Pronto, olha, falei de lixar porque desconhecia essa história. Beckham. Bend it like Beckham. Ó Luizinho, eu tenho aqui um jogador mais reservado, E lá. que eu saiba nunca apostou nada que fosse contra os seus princípios, que é o Busquets. Ok. Boa. Busquets Sérgio, Sim, não claro. Busquets Carlos. Não, o Sérgio Busquets, ou Busquet, qual é que é a pronúncia correta? Boa pergunta. Vamos manter o Busquets. Para mim, foi o camisa 6 perfeito. Boa. Uhum. Se eu fosse treinador de futebol de elite e me dessem assim um budget bom para contratar um médio defensivo, que era muito mais do que isso, o Busquets era perfeito. Era a plataforma giratória Uhum. daquele Barcelona maravilhoso. Mas que no início custou entrar na nossa cabeça. Sim. Não na minha, mas lembro-me de amigos meus naquela fase Mourinho, Guardiola, Muita gente Real que o Madrid, detesta. Barcelona, bem, detestavam o Busquets. Muitos amigos E meus ele tomou uma também. entrada sobre o Ronaldo na Luz, num Portugal-Espanha, Sim, logo no início do jogo. A imagem deles era má. Pá, com essa entrada piorou substancialmente. Portugal ganhou 4-0, pronto, diminuiu os um estragos, bocadinho mas... os estragos, exato. Mas lembro-me, o que eu mais me lembro do Busquets é de uma entrevista, Uhum. áudio não, vídeo, desculpa. Valdano ao Guardiola. Portanto, Ok. Valdano tem uma série de entrevistas Sim, e conseguiu um exclusivo, porque com o Guardiola tudo é exclusivo, né? Um mano a mano, com ele. E estavam a falar sobre muitas coisas, obviamente. Entrevista de meia hora, uma coisa até demasiado rápida. E o Guardiola disse uma coisa com muita piada, que foi quando o Busquets começou a treinar no Barcelona, o Messi foi ter com o Guardiola. Gosto deste gajo. Este me gusta. muito bom. Pronto. Isso o Messi achava, o Se tinha- Guardiola, se tinha ok. a aprovação do Messi, Então pronto, vamos lá pôr. E de facto é preciso estar no campo e é preciso saber muita coisa que não está ao nosso alcance, minimamente. E é incrível como é que o Messi teve essa noção, não é? De saber que este é que é. e o Busquets, além de ser um tipo que comunicava de forma reservada, mas inteligente, tinha algumas características que me agradavam muito, Rui, que era, tu olhavas para ele e percebias, este tipo não passa um minuto no ginásio. Não era aquele médio muscular, não. Tipo seco, não é? Sem músculos, assim, evidentes. Tatuagens, nada. Brinco, nada. Penteado, completamente banal. Vai ali ao barbeiro do bairro e está ótimo. Portanto, a simplicidade dele, da imagem, era depois espelhada no tipo de futebol que jogava. Que era um futebol muito simples, mas para aquele Barcelona era fundamental. Claro. Que era o receber e tocar. Pam, pam. Verdade. Gostava muito dele, Pronto. mas muitos amigos meus, nós temos grupos de amigos que adoram futebol, diria que a maior parte não era fã do Sim. Busquets. Verdade? Sei. Eu reconheço essas pessoas, sim. Também tenho amigos assim. E às vezes não é gostar, é mesmo há ali um ódio uma antipatia grande, não é? de estimação. Mesmo que ele faça uma coisa boa, tipo, está bem, mas... Ele agora está com o Messi em Miami, no Inter. Não brincas, não. Pode ser que no Mundial de Clubes Brincas. jogue contra o Porto, não é? Ou o Benfica, que vai jogar contra o Inter Miami. Acho que é o Porto. Acho que é Porto. Acho que é o Porto. Benfica é Bayern, Boca Juniors e... Benfica, Bayern, Boca Juniors, o Porto sei que é contra o Al-Ahly, Ali do contra o Egito. Inter Miami e mais alguém também. Curiosamente, já agora, fazendo aqui uma pequena publicidade ao 0-0, que bem merece, porque nos dá este palco e nos trata tão bem. Já agora. Recebemos aqui esta semana na É redação verdade, eu vi. o troféu do Mundial de Clubes. Eu vi. E alguém o levantou, não? Não, ninguém pôde tocar nele. Não? Essa é a parte engraçada da história. Ok. Porque houve aqui um tour da cidade que foi feito pela FIFA com o departamento de marketing do Porto, porque é o clube daqui da cidade Claro. que vai participar no torneio. Em Lisboa terá sido com o Benfica. Uhum. E então recebemos a delegação da FIFA, que estava com o troféu, e do marketing do Futebol Clube Porto, que estava também a acompanhar. E havia lá um senhor da FIFA, claramente britânico, não havia que enganar, cuja missão era ninguém pode tocar nisto. E então era ver o homem naquelas 2 horas ali à volta do troféu, tipo com a cara tipo don't touch. Pá, Lindo. pronto, nós às vezes já chegávamos lá para brincar com ele, tipo muito pertinho, mas depois recuávamos. Claro.
Mas é um troféu incrível, Ok. bonito. Em relação ao torneio, tenho muitas dúvidas, como já falamos, mas o troféu é belo. É belo. Luizinho, teu meio campo, terceiro elemento. Baggio, Dino Baggio. Adorava o Dino Baggio. Pô. Entrevistei o ano passado. Foi. Por causa de quê? Aquele Da dossiê do Itália. Mundial 94. Adorava. Entrevistamos 5 jogadores que estiveram nesse Mundial. Dino Baggio. Agora não quero enganar. Lars Eriksen. Hum. Quem é que foi mais? Foi o Jugo Panduru. Sanader. Não. Panduru. Quem é que foi mais? 24 podia ser. Já não me recordo. Foram 5 jogadores que nós entrevistamos. Eu entrevistei a mim como o Dino Baggio. Fui eu que organizei as coisas. Agora não me recordo dos outros. Quem é que nós entrevistamos mais? Foi o Jordanov. Foi? Boa. Jordanov, da Bulgária. E está-me a faltar aqui um. Está-me aqui a faltar um. Da Roménia. Foi um romeno. Não? Foi um... Panduru, disseste tu há bocadinho? Não foi o Outro? Panduru. Não foi Panduru? Não foi o Panduru. Foi um defesa. Tem aquilo de nome aqui. Não me recordo agora. Mas já vou pesquisar enquanto depois te falas. Tá bem, já tá te bem. digo o nome. E o Dino Baggio. É curioso que, acho que contei a história na altura. Fui primeiro ao Nicola Berti, Sim, porque tinha um bocado a panca do Nicola Berti. também eu. Só Também que o tenho. Nicola Berti cometeu um erro que raras vezes assistia na minha carreira. Pediu dinheiro para a entrevista. Oh, Eu acho que tinha dito já aqui. E pronto, eu expliquei-lhe que as coisas não eram assim, naturalmente. Mas ele, amavelmente, indicou-me o Dino Baggio. E eu Ok. disse, olha, boa. muito bem. O Olha. Dino Baggio, o oposto. Super acessível, super porreiro. Foi de um dia para o outro, combinamos. E foi uma conversa de quase de 1 hora, Ai, com muitas boas revelações. Tens que Boa, ler. boa, Convido-te a ler. vou ler. Vou ler. A imagem que tenho era de um jogador Eu agora vou prático. só aqui pesquisar rapidamente quem foram os um convidados. jogador romeno. Um jogador muito prático, muito goleador para a sua posição, que fez uma história irrepetível por três camisolas, né? Parma, Juventus e Itália. É um jogador que puxava pelo resto da equipa, notava-se que a energia dele era inesgotável, um pouco como o Baquer, no outro estilo, claro. Até porque o Dino Baggio tinha uma capacidade de remate incrível, marcava golos assim fora da caixa, completamente. Já agora, se quiseres ver aqui o Baggio. Dino Baggio. Pois é, este não estava morto. O Baresi. O Romário agarrou o Baresi. Este não estava morto, pois. E estava. Dino Baggio, um bom contador de histórias. Foi uma agradável surpresa, ao contrário do Nicola Berti. No fundo, a reação do Berti também revela um bocadinho, se calhar, a forma de estar na vida, não é? Algum tipo de necessidade que ele tem, não faço a mínima ideia. Mas raras vezes isso nos acontece. Aconteceu-me com o Glenn Elder, que passou pelo Benfica, jogador da Holanda também. Depois teve muitos problemas, chegou a estar preso. E o Berti, pronto, preferiu não falar, pelo menos nas condições que nós propusemos. O Dino Baggio não marcou um golo a Portugal. Marcou, no Estado das Antas. Eu estava lá a ver esse jogo. Portugal 1, Itália 3. É o primeiro de todos, não? É o 0-1, não? Não sei que o gol do Portugal, Fernando Couto, é com a mão. É com a mão Inacreditável. e os italianos dão autogol do Peruzzi, se não me engano. Sério? Sim. Mas é claramente um gol em falta, marcado por Fernando Couto. Pois, ele marca o gol em Milão, pois é, 1-0. Ok, só agora é que eu estou a apanhar esta... Marcou os dois então nos 2 jogos? Ou só em Milão? Agora tenho dúvidas. Não, dos dois está aqui. Dos dois. Um no Porto e outro em Milão. E eu recordo-me de ir ao Estado Aliás, das no Antas. Porto foi o primeiro gol dele pela seleção, está aqui. Pronto, ok, já não me recordava. Havia muita expectativa, porque Portugal estava com era a geração de ouro, não é? Qualificação para 94, e Portugal foi sovado por essa Itália, no Estado das Antas. Não tivemos hipóteses. Começou muito mal. Começou muito mal, perdemos muito bem esse jogo. Olha, e foi o primeiro... e foi o primeiro jogo do Maldini como campeão de Itália.
Maldini esse que assistiu para os golos do Roberto e do Dino Baggio nesse dia. Marcaram os 2 Baggios. Não tivemos hipótese. E eu lembro de uma entrevista que fiz ao Queiroz que ele não se tinha sentado no banco ainda e Itália estava a ganhar 1-0. Porque havia muitas câmaras à frente. Era o período em que... Era o tempo em que... Era possível os isso. fotógrafos e as câmaras, e ele estava a afastar quem de direito e a Itália estava já a ganhar 1-0. Portanto, começou muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Dino Baggio foi uma excelente escolha do nosso Rui Miguel Tovar. E a tua? Vais sorrir com este nome? Basaúla. Ah, não. Por acaso passou-me pela cabeça, mas temos falado tantas vezes dele, as pessoas vão pensar que eu não conheço mais ninguém, não vou escolher o Basaúla. É engraçado porque isto teve muito a ver com a Copa América 93. Eu tinha 15 anos e lembro muito de seguir essa competição, mais pelo Brasil, eu gostava muito do Brasil, como tu sabes. E nós, em Pedras Rubras, estávamos completamente viciados no Subútil. Sim, claro. No Subútil. E então, lembro perfeitamente de recriarmos a Copa América 93, com as principais seleções, e cada uma delas era depois defendida na mesa de Subútil por nós. E eu fiquei com o Brasil, claro. Havia lá jogadores não muito habituais, o Charles, lembro perfeitamente que havia um avançado que era o Charles, Sei. e havia um médio, e é esta a minha escolha, que na altura nos fazia rir pelo nome. Até fez 4 jogos nessa Copa América, estive agora a ver. Ok. Que era o Boiadeiro. É sério? Boiadeiro. Jogava onde? Na altura acho que era no Cruzeiro. E ele nunca jogou na Europa. Estava agora aqui a abrir a ficha dele. E disse, pai, vou escolher este tipo que eu acho que o Rui não vai conhecê-lo. Boiadeiro. E pelo nome, quem ouvir isto vai pesquisá-lo. Márcio Boiadeiro. É giro fazer uma lista de brasileiros que jogaram grandes competições, mas que... Copa América 93. Ele, na altura, faz 4 jogos pelo Brasil. E é um jogador que nunca passa pelo futebol europeu. É curioso. Na altura em que... Não, se calhar não é curioso. Os jogadores brasileiros... Curioso é ele ter ido à Copa América. Sim. Não é não ter ido para a Europa. É verdade. Porque se o Buturovic e o Kraljev vieram... Vieram não, que eles são croatas, mas pronto. Ele faz 5 jogos pelo Brasil, no total. Bolas. 4 na Copa América. Boa. Sendo que 4 foram na Copa América de 93. Portanto, foi uma coisa muito pontual e muito centrada nesse tempo. Os jogos que ele faz pelo Brasil são todos no ano 93. Faz um amigável contra os Estados Unidos, imediatamente antes de começar a Copa América, portanto, preparação. E depois joga contra o Peru, sai do banco, 25 minutos. 90 minutos contra o Chile, 70 contra o Paraguai e 120 nos quartos de final contra a Argentina. Portanto, foi um jogador que apareceu aqui nesta fase. E nós, lá está, o Boiadeiro fazia parte das nossas brincadeiras com o Subútil. Não sabia. Recordava-me perfeitamente deste nome. E quando fui a letra B, eu vou ter que falar do Boiadeiro, porque pouca gente vai conhecê-lo. Grande. E só mesmo para acabar, ele jogou em 93, estava no Cruzeiro, aí está, tinha essa ideia. Jogou também no Vasco da Gama, no Flamengo e no Corinthians. Sim, esse Brasil é fácil, porque aquilo é um rodízio de jogadores e treinadores, não é? Márcio Boiadeiro, portanto, muito bem. Era a minha esperança, era dar algo a conhecer ao nosso Rui Miguel Tovar hoje. Ao mundo? Ao mundo, e provavelmente consegui. Os meus médios, Bobó, Busquets e Boiadeiro. Ok, eu vou só fechar com o Bergkamp. Porque Bergkamp é daqueles jogadores que espero que daqui a 50 anos as pessoas ainda se lembrem muito bem dele. Porque parecia fácil ser gênio, não é? Porque ele era daquelas pessoas que me parecia mais inteligente do que todos os outros. Sem que isso possa ser uma ofensa para os outros. Eu estou a dizer no mundo inteligente ele conseguia ser mais inteligente. A capacidade... Bem, primeiro, temos que perceber uma coisa, digo eu. Um jogador de futebol tem que ser inteligente a jogar futebol, não é? Porque a pressão que há num estádio de futebol, a rapidez com que se tem que jogar a bola, a pressão do adversário, o perceber que o companheiro A está ali, o companheiro B está ali, o C está ali, pôr a bola ao alcance, é preciso ser realmente muito, muito, muito bom e também muito inteligente para se chegar à bola.
Dizes-me assim, qual foi o jogador mais interessante que viste jogar pela inteligência? O Aimar. Mas ele ganhou alguma coisa? Ganhou algum Mundial? Não, não ganhou. Ganhou uma Copa América, se calhar não. Ou ganhou algum europeu? Não. Liga dos Campeões? Se calhar também não, mas aquilo que ele era em campo diferenciava-o dos demais. Porque era muito inteligente a jogar. Uhum. Ou a reter a bola. Ou a dar um toque na bola que fosse, o primeiro toque fosse especial. O Cantona também era assim, por exemplo. Agora era um grande jogador. Não, o Cantona era irreverente, né? A primeira coisa que a gente pensa é a irreverência e o espalhafato e a gola. Não, mas era muito mais que isso. E o Aimar também era. E agora, vais pôr esses jogadores à frente do Di Stefano, do Pelé, do Maradona? Não. Mas, na verdade, em termos de inteligência, se calhar até podias. Porque são jogadores que vão para além da nossa compreensão. Da nossa ou de qualquer... Se tu falares com qualquer jogador do Benfica, do tempo do Aimar, todos te vão dizer Aimar. Até o Jorge Jesus. Sim. Porque ele era, de facto, diferente, para melhor. E a inteligência do Bergkamp é isso que eu digo. Eu quando vejo o Arsenal, desse tempo, o meu ídolo era o Henry. Lembro de uma vez ter ido ver um Real Madrid-Arsenal, da Liga dos Campeões, a eliminar, e queria ver o Henry. E estava com aquele sonho, quem me dera que ele fizesse um jogo, 0-1, gol dele, e o gol dele arrancou entre o meio campo e a grande área, e jogada individual marcou. E depois passei a festejar com os braços abertos, como quem diz: obrigado, malta, por terem vindo, o bilhete, até à próxima. Pronto, é o Henry. E depois haveria se calhar o Pires, que era muito veloz, e o Ljungberg, porque era um jogador de um país Lá está. diferente, mas que também era muito bom, o Vieira. Pronto, mas o Bergkamp era uma coisa divinal, tal como é o Aimar, como eu digo. Eu posso dizer que claramente está no meu top 5 dos jogadores favoritos de Eu sempre. sei, mas se calhar daqui a 10 anos, se me perguntarem, eu vou-me esquecer do Bergkamp. E é por isso que eu ainda bem para que me lembrei dele no B. Sempre adorei o Bergkamp. Acho que é muito, muito mais inteligente que... Pronto, e os gols deles, alguns, refletem isso mesmo, não é? Que era um tipo subtil, não é? A jogar futebol. Que não aparenta esforço. A forma como ele tocava a bola e rematava a bola, parecia que não soava, não é? Claro que soava, mas parecia que não soava. E a forma como ele recebia a bola, as recepções do Bergkamp, a bola ficava sempre coladinha. Era não é? muito, era uma coisa fora de série. Olha, digo-te uma coisa. Há muitos fora de série. Eu acho que o Bergkamp chegava a ser superior ao Boiadeiro. Embora nunca tenha jogado na Copa América. Nunca fez uma Copa América. Pega Bergkamp, pega lá. Não, jogava muito. O Aimar, tive o privilégio de entrevistá-lo logo depois de ele sair do Benfica. Liguei para a casa dele na Argentina, combinado na altura com a esposa que me tinha atendido o telefone de casa no dia anterior, e tive uma conversa com ele longa. A entrevista foi muito interessante. Sou suspeito, mas foi mesmo. E eu lembro perfeitamente de estar deliciado a ouvir o Aimar. Não, tu vais ver as entrevistas que ele dá agora, e ele pertenceu ao corpo técnico da Argentina em campeão do mundo, não é? Sim. Mas mesmo antes, e percebes que Acho que continua ou não? Não sei. Sim, pelo menos esteve lá, sim. Sim, ele estava no banco. Scaloni, sim. Ele é um tipo especial. E o Bergkamp, que eu entrevistei para o jornal ali na altura do Europeu 2012, ele dizia que o título da entrevista, se não me engano, é: eu sinto-me como se fosse um quarterback no futebol americano. Eu gosto dessa posição, do pegar na bola aí, toma lá Henry, ou toma lá Reis, ou toma lá Pires, ou toma lá Ljungberg. E só isso de misturar desportos já me fez ficar animado por falar com ele. Mas depois tu vais ver mais coisas e percebes que é um ET. A questão é que há muitos ETs no futebol. As pessoas é que desvalorizam isso, e às vezes podemos pensar que os defesas são assim ou são assado, mas há defesas que são muito competentes porque são muito inteligentes. Não é uma questão de competência ou de ser atleta, o físico. Não, é de compreender o jogo para além do normal e do esperado. 2 exemplos muito próximos a nós, de 2 defesas centrais que não faziam faltas, estou a exagerar, mas faziam poucas faltas, inteligentíssimos. Aliás, 3 para ninguém ficar triste. Luizinho do Sporting, Ricardo Gomes do Benfica e a Luísio do Porto. Sim. 3 senhores que não faziam, não eram faltosos. Claro.
Eram tipos que tinham uma compreensão do jogo que lhes permitia estar sempre bem colocados. Claro. Eu agora vejo jogar o Otávio do Porto, o central. Sim. Rápido, agressivo, tem até remata bem. Mas a forma como ele se posiciona em campo, aquilo é criminoso. Percebo-te, sim. E ele, em vez de estar a ler o jogo e a bola, está sempre preocupado em ir atrás dela. Obviamente depois cria buracos Desequilíbrios. inacreditáveis, desequilíbrios inacreditáveis. Nesse sentido de jogadores assim, de que tu falaste primeiro, do Luizinho, por exemplo, Baresi é talvez a melhor escola de todas, não é? Isso é Levantava o braço e acabou-se. pináculo da... Mas mesmo no futebol moderno, o Puyol, houve um campeonato que fez 38 jogos e fez 33 faltas. Durante a época inteira. E também no Benfica havia um central que ganhou tudo, né? A nível, e foi capitão, Luizão, que não era rápido de todo, né? Não. Mas que conseguia pôr com uma defesa subida como era do Benfica, portanto mais dificuldade um Luizão normal da vida teria, não é? Porque Sim. era para recuar, e ele conseguia pôr aquilo a funcionar, porque ele é que era o capitão da defesa, Sim. com braçadeira e sem braçadeira. Sim, teve um percurso maravilhoso pelo Benfica, anos a fio. E se fores ver, era um jogador que dominava tudo. E isso chama-se inteligência, não é? Tudo. A emocional, a racional, a do jogo, a de compreender o jogo, Sim. a de perceber, ok, este adversário é assim, vamos jogar assim. Na cabeça dele. E o Baresi é a mesma coisa. São jogadores que têm uma... Isto para quê? Para falar do Bergkamp outra vez. Que era um jogador que sabia onde estava sempre. E tu falaste, o Otávio não sabe, não é? Não sabe. E há muita gente para que não sabe. Não E percebe o que os rodeia, não é? E isso, de facto, é muito engraçado. E ainda bem que trouxemos o Bergkamp à baila e que falámos de imensos jogadores que têm uma inteligência fora do normal, porque ver o jogo é uma coisa, rever o jogo é outra. Claro. E é bom explorar o rever o jogo para se perceber, para lá, este jogador não é... pode ser trapalhão, podemos gozar com ele. Mas, no fundo, é um jogador fundamental para uma equipa. E o Busquets há bocado era disso o exemplo. Por isso é que o Messi disse, eu gosto deste gajo. Eu gosto deste. E o Guardiola ficou para descansado, não é? Portanto, estás a ver o que é um jogador que não é amado por não sei por quantas pessoas, não sei, mas também ser do Barcelona às vezes é meio caminho andado para ser ostracizado, porque há muita gente que não gosta do Barcelona de todo, não é? E então, o que é a inteligência emocional tanto do Messi como do Guardiola para se perceberem que isto vai dar certo? E este vai fazer parte disto. Incrível. A máquina perfeita. Incrível. A máquina mais E o perfeita. futebol, quando assim é muito bom. Porque há equipas fabulosas, aí o Milan, por exemplo, e tu às vezes dizes, então, mas como é que este jogador jogava no Milan? Não, jogava no Milan porque era um jogador fora de série. Nós é que achávamos que ele não era. Massaro. Porquê que o Massaro? Pá, olha, porque era inteligente, não é? Simone. Há tanto jogador que... Os figurantes, não é? Aparentemente figurantes. E que depois fazem história. O Luizão. Eu lembro-me tão bem do Luizão quando chegou ao Benfica. Mal acompanhado, não é? desengonçado, mal acompanhado. O Benfica sofria gols em todos os jogos. Mas de repente tornou-se uma figura por mérito. Claro. E faz Isso é fantástico. O percurso dele é incrível, pá. É incrível. E eu acho que se falares, da mesma forma que sei que a maioria dos jogadores do Benfica idolatram o Aimar, pela forma como ele treinava e jogava, também acredito que esses mesmos jogadores reconheçam que de facto o Luizão foi um jogador que marcou uma diferença. Muito embora talvez sejam poucos os adeptos que o Luizão seja a primeira pessoa, não é? Será sempre, destacar, sei lá, um Cardoso, um Di Maria, um Saviola e um Aimar e um Ramires. Houve ali uma época também do Ramires muito boa. Claro. Ou um David Luiz, que era mais espalhafatoso, não é? Mas no fundo, quem liderava aquilo tudo era uma pessoa. Era o Luizão. Sim. E o Bergkamp era a mesma coisa, no meio campo. Daí o quarterback, de pôr a bola, toma. Pum. E marcava golos ainda. E marcava golos. E que golos. Luizinho, Desculpa. o meu trio de ataque, para fechar. Ainda faltam 2 teus, não é? Eu sei, faltam. Não, um, não é?
Há o... O outro está aqui para o lindo. Eu sei que entrasse, não. E eu fecho com 3 avançados. Bora. Então vá, diz. Não são maus. O primeiro é louco. Balotelli. Muito bem. Crazy Balotelli. Muito. O segundo era um gênio. Baggio Roberto. Claro. Sim, senhor. E o terceiro é amigo e herói. Bebeto. Balotelli, Baggio e Bebeto. Para fechar o meu trio de ataque. Muito bem, muito bem. Ótimo. Acho O que ia Balotelli marcar... durava quanto tempo? Balotelli? Sei lá. Completamente 12 louco. minutos? A única vez que eu estive ao lado dele foi quando te conheci no Euro 2012, num jogo que eu fui fazer a Poznan da Itália, já não me recordo qual. Eu acho que fiz 2 até. Itália e Irlanda, se não me engano. Sim, jogaram. É verdade. E a nossa esperança depois ir à zona mista conseguir algumas coisas, não é? Claro. Apanhei na altura o Luka Modric, consegui entrevistá-lo. Espetáculo. Com o Pedro Candeias do Expresso, se não me engano. Estamos falando nós os dois. E o Balotelli na altura e o Trapattoni, que não quis falar. Era o selecionador da Irlanda. Sim, eram os objetivos. E o Balotelli não foi como ou seja, não me agarrou como o Ibrahimovic te agarrou, mas eu quando o abordo e digo que sou de Portugal, ele faz-me uma cara de idiota, desculpem, deixem-me só ouvir. Sabe, de desprezo, tipo, e de autista completamente de mal com o mundo, e segue em frente, tipo, quem és tu para me abordar numa zona mista de um estádio de futebol? Completamente crazy. Lindo. Crazy Balotelli. Eu apanhei-o um ano depois, Taça das Confederações, Rio de Janeiro, Itália-México, se não me engano, Itália-México, foi a primeira vez que vi uma jogada que só tinha lido. Eu sabia que o Di Stefano, no Real Madrid, ia apanhar a bola ao guarda-redes. O guarda-redes dava-lhe a bola e o Di Stefano, avançado, apanhava a bola na cabeça da área, na meia-lua, e decidia, e às vezes concluía. Relatos que eu leio. Sim. Ali vi Buffon. O Balotelli foi lá, recuou. Não, ao Pirlo. É o Pirlo. Era o Pirlo que ia buscar o jogo e pim. Pá. Nesse jogo, o Balotelli marcou de penalti. E eu sabia que o Balotelli tinha uma marca incrível. Penaltis. 17 gols em 17 penaltis. Nunca tinha falhado um penalti. Portanto, aí foi o 18º. Marcou. E o meu objetivo no jornal ali era entrevistá-lo. E consegui, na zona mista. Havia japoneses, muitos, porque o Japão estava lá. E consegui entrevistá-lo. Ao Pedro Cunha ele foi... Mas ao Sr. Rui Miguel. Até és um tipo mais simpático do que A Taça das Confederações é mais relaxado. Rio de Janeiro é mais relaxado do que Poznan, diria eu. Andava bem com a vida. Andava bem com a vida. Tinha marcado um gol nesse dia. Ele com a Irlanda marcou, não? Não te lembro. Também não me lembro. Mas também vejo aqui rapidamente. Sei que foi um gol de penalti com o México. E pronto, e a pergunta era muito sobre isso. Como é que é, os penaltis e tal. E o Buffon passou por ele, na zona mista. E até brincou, porque o Buffon ouviu a conversa. E disse... Ele diz isso nos jogos, mas nos treinos. E o Balotelli riu-se. E depois disse... Estavam mesmo bem dispostos, então. E depois disse-me... Nem nos treinos ele apanha o Buffon. Portanto, a dar a ideia que... Por acaso, disso dos penaltis, tenho uma história engraçada, que é uma história... É off the record, uma entrevista que fiz ao Beto, guarda-redes, o do Sevilha e do Sporting, e do Leixões e de tantos clubes. Disse que nunca defendeu um penalti, nunca conseguiu defender um penalti nos treinos do Bruno Fernandes. Diz que é o único jogador na vida dele, e estou a falar do Beto, que defendeu 2 penaltis do Benfica na final da Liga Europa. Que nunca adivinhou o lado do Bruno Fernandes. Porque o Bruno Fernandes, a marcar penaltis, é a pessoa mais eficaz e provavelmente mais incompreensível para um guarda-redes, né? Indecifrável, diria eu. Incrível. Disse-me isso, mas conhecia. Já foi depois da entrevista. É isso. Então... E não dá para pôr isso, Beto. Não dá para... Vamos sentar-nos outra vez e falar. Olha, no Itália 2, Irlanda 0, em Poznan, estou agora aqui a confirmar, tinha essa certeza, que tinha sido em Poznan. O Balotelli entrou aos 75, portanto, devia estar amoado por causa disso. Obrigado, também. Mas fez a 2-0 para a Itália. Mas não foi penalti. Cassano marcou aos... Cassano e Balotelli no mesmo balneário.
Cáceres marcou aos 35 e o Balotelli marcou aos 90, mesmo a acabar o jogo. Eu nesse europeu vi o Balotelli marcar 2 golos à Alemanha na meia-final, que é o grande jogo dele. Uhum. Incrível. Itália 2, não sei se Alemanha 0 ou Alemanha 1. Mas a Itália vai à final e depois é esmagada pela Espanha 4-0. Sim, sim. Mas Eu já estava em Portugal, já não vi a final. a final em Kiev. Depois Balotelli. Mas em 2013 ele foi muito, muito afável. Muito afável mesmo. Mas era outra fauna. Já viste o que é jornalistas japoneses, mexicanos, portugueses? Tipo, É o que tu dizes. Em Poznan, nessa noite estava frio, estava chuva, aí, estávamos todos com vontade de ir embora dali. claro, esquece. Certíssimo. Pois, E eu, pronto, ainda fui lá para a zona mista tentar qualquer coisa. claro. Mas o homem passou, pá, só agrediu-me com o olhar, sabes? Pois, sei, Sabes claro, quem é? claro que sei. Luizinho, faltam dois avançados. Brolin, 2 Batistuta. Não foi uma opção, não foi a primeira opção. Tinha Bierhoff, tinha Balbo, mas depois quando vi Batistuta pensei, não, tem que ser o Batistuta. Um jogador que fez uma carreira altamente meritória na Fiorentina, e antes esteve na Argentina, né, na Boca Juniors, por exemplo. A Fiorentina fez muita coisa boa, desceu de divisão com a Fiorentina, subiu, ganhou uma supertaça ao Milan em Milão, lembro perfeitamente, 2 golos. Milan 1, Fiorentina 2. Marcou 2 golos. Ele adorava marcar ao Milan, ao Inter, às Juventus. Ele marcava a todos. E é isso que fazia dele um avançado bastante completo, porque era muito físico, marcava livres, marcava penaltis, cabeçadas, cabeceamentos, aliás. Há um gol que ele marca ao Perradome na Luz, Benfica 0, Fiorentina 2, da Taça das Taças, que é um gol fantástico. E que é um gol da sua marca, a sua imagem de marca, que aqueles remates fortíssimos, em que a bola parece que vai para o meio da baliza, e até pode ir, só que é tanta a força que um guarda-redes não tem tempo de reação, nem o Perradome, nem o Buffon. Depois é campeão na Roma. Nem o Best. Depois é incrível que é transferido para a Roma do Capello, e é campeão lá, portanto cumpre o sonho de ser campeão italiano. Essa Roma é espetacular. Não pela equipa Sim, que ele desejaria. Eu E que bem se esforçou, porque houve ali 1 ano ou 2 em que a Fiorentina teve ali a morder os calcanhares ao Milan e outras equipas, mas pronto, a Fiorentina tinha sempre um problema ou 2, não é? Que os outros não tinham. E conseguiu, de facto, elevar o nível do futebol italiano. E é daqueles avançados que é prodigioso. Agora, estamos a falar de um país... de prodígios. Exato. Maradona, Messi, Kempes, Passarella, enfim, há 100 nomes assim de cabeça, até o próprio Di Maria, não é? É um país de futebol, não é? E agora vamos ter aqui um argentino na cidade do Porto, o Martin Anselmi. É verdade, o treinador, sim. Que eu não conheço. Nem eu. Não conheço, mas admito a minha atração pelo futebol argentino. Portanto, ao ser argentino, invoca logo aqui alguma pesquisa percebo. extra, não é? Sim. E nunca fui à Argentina, tenho pena por acaso. Tenho que convencer a Catarina, a minha esposa, a irmos a Buenos Aires e dizer-lhe que é Paris da América do Sul. Não é convencer, é meter um avião surpresa. Chegar a casa com os bilhetes, não é? Yeah. Gostava muito, mas depois havia um problema. A Catarina, que é uma companheira de vida fantástica, detesta futebol. Pois. Portanto, estou a imaginar eu e a Catarina com os nossos miúdos em Buenos Aires e eu vou tentar levá-la para a Bombonera e o Monumental e ela a corresponder com um olhar à Balotelli, não é? Bombonera B, podia ser um estádio de B. Catarina e um olhar à Balotelli, uma boa imagem. Luizinho, vamos avançar para o nosso domingo esportivo, porque o nosso César... para aí o César, então. Qual é que ganhava? Foi o Boiadeiro que desempatou. Foi o Boiadeiro. Com Boiadeiro e Bessa, mesmo assim o César dá-me a vitória. César, estás no bom caminho. Meu amigo, vamos avançar para o domingo esportivo? Bora lá. Vamos lá então. Vamos a isso. Domingo desportivo. Estamos de volta com o Rui Miguel Tavares no Destino de Saudade e vamos saber quem é o personagem do dia no Domingo Esportivo. Eu não sei quem é. Eu tenho que ler a notícia, pode ser? Claro que sim. Jornal Record, sábado 25 de maio de 2002. 25 de maio de 2002. 2002. 2 dias depois de eu fazer 24 anos. Então pronto. A página é dedicada
peça principal é do Braga, a peça secundária Passos Ferreira. Passos Ferreira posso dizer Jerónimo com G e Júnior com J, são as novidades. A peça Jerónimo. principal, Braga recusa Bebeto. Braga recusa Bebeto. O Bebeto? Claro. O nosso? Presidente Fernando Oliveira diz que o brasileiro está fora de questão. Antetítulo. Pós-título. Entre aspas, do Presidente. Não íamos contratar um jogador de 38 anos. Ai, Pimba. Agora vou-te ler a notícia. Para ser o domingo esportivo mais noticioso de sempre. ei, estou chocado. A hipótese de contratação de Bebeto pelo Braga esfumou-se em menos de 24 horas. A avançada idade do antigo internacional brasileiro, eu nunca percebi. Se ele ainda joga, porque é que é antigo internacional? Nunca percebi. Também é não. internacional sempre. Mas pronto. Desculpem. A avançada idade do antigo internacional brasileiro foi decisiva na recusa... Desculpa, que isto aqui depois passa. Na recusa do negócio, apesar do ingresso a custo zero, porque o Bebeto está em fim de contrato com o Vasco da Gama. O presidente da SAD Bracarense confirmou ontem a oferta ocorrida na véspera, por intermédio do agente do jogador, Santiago Gerardo, mas descartou-a de pronto. Entre aspas. Esse empresário ofereceu-nos de facto o Bebeto, mas está fora de questão. Não vamos contratar um jogador com 38 anos. A prioridade do Braga continua a ser um ponta de lança. O Braga prescindiu do Miran. Miranda, lembro perfeitamente. E ia prescindir de um avanço, olha, de um sueco, chamado Karl Strand. E depois diz o Presidente, a ligação que ele tem a um clube da Suécia, o Elfsborg, não permitiu que viesse antes. E a observação fica um bocado complicada, já que não chegou a tempo para ser visto. Portanto, estamos em maio. Depois, diz ele, Presidente, temos para aí umas 60 cassetes de brasileiros e 20 cassetes de argentinos. Mas só servem de indicação, pois ninguém será contratado a não ser ao vivo. Muito bem. E depois tem aqui o currículo do Bebeto, Flamengo, Vasco da Gama, Deportivo, Flamengo, Sevilha, Vitória da Bahia, Botafogo, Torres Neza, do México, Kashima, Japão, Vitória, Vasco da Gama. Fala-se aqui do Odair e depois acaba. Para o jogo desta tarde, às 19 horas, com o Celta de Vigo, foram entretanto convocados todos os atletas que ainda trabalham na equipa principal, aos quais se juntarão alguns da equipa B e mais ninguém. Portanto, B de Bebeto, recusado pelo Braga em 2002. Desconhecia completamente. Tens que mudar, vou mandar isso para o Bebeto, como imaginas, não é? Para o nosso amigo Bebeto. Vamos ter que o confrontar com isto, porque nunca falamos sobre essa possibilidade. Se calhar ele nem chegou a saber. Se calhar não. Possível. Estava agora aqui a ver que ele acaba o contrato com o Vasco, esteve para acabar a carreira, mas foi fazer uma perninha ainda à Arábia Saudita, ao Al-Ittihad. Com o Benzema, ele e o Benzema. Olha, B. Eu não me lembro de Benzema. 5 jogos, 1 golo e Bebeto deixou de jogar. Sendo que em Braga, É isso que eu ia perguntar. que em Braga Bem visto. recusaram o Bebeto Mas e ficaram com quem? Para ponta de lança. Bordi. Gabriel Bordi, argentino, letra B também. lá está. Tinha Era que- uma das cassetes? Uma das tinha que ser 20 uma das cassetes? cassetes. Tinha o Bordi, argentino, tinha o Tailson, um brasileiro, e o Arrieta, um espanhol. Eram Uhum. os 3 Essa rieta... pontas de lança que aparecem aqui no plantel do Braga na época Ok, 2002-2003. muito bem. Portanto, Braga, B, recusa Bebeto e fica com Bordi. Pô. A literação do B, recurso estilístico. Tripleta. Ruizinho, boa memória. Vamos ter que falar com o nosso amigo Bebeto sobre isto. E vamos avançar para o K7 VHS. Bora, vamos. Sendo que quem está connosco no YouTube, infelizmente, despedimos por aqui. O nosso César vai fazer aqui um corta por questões que nos ultrapassam. Bora lá. Quem quer ficar com os nossos segmentos premium, K7 VHS e depois a música mestre, só tem que mudar para 00.pt ou então para Spotify. Bora. Um grande abraço, vamos em frente.